Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai gravar um vídeo para introduzir a segunda semana do curso de 8 semanas da meditação da atenção plena. E espero que vocês tenham meditado, pelo menos uma vez por dia ou na medida do possível, a primeira semana, cujo tema era o saindo do piloto automático, e o objetivo era você prestar atenção como está a sua mente no momento presente, né? E aquela meditação proposta, né? Meditação do corpo e da respiração, ela serviu para isso. Espero que vocês tenham podido praticar. E nessa segunda semana, o motivo dessa meditação é conscientizar-se do corpo. Então, aqui no texto ele vai chamar atenção para a importância que tem dessa relação mente e corpo. Normalmente a gente não se dá conta dessa relação, mas na verdade ela é muito importante. E para a meditação da atenção plena, você observar como o teu corpo está se comportando, ou os sinais que ele tá enviando para a sua mente, é muito importante. Ele vai começar com o exemplo do Jason, que é um instrutor de autoescola, e ele é muito estressado porque na vida diária ele acompanha os aprendizes de motoristas, né, aqueles que já sabem, que pensam que já sabem tudo e são rapidinho, e os outros que têm muito medo. Então ele relata que nesse processo, no final do dia, ele como que absorve toda essa tensão dos seus alunos, e acaba isso se refletindo no corpo. Então, isso é importante. Realmente, isso já a medicina já começa a descobrir através dessas doenças psicossomáticas, que realmente toda aquela tensão, todo aquele estresse que normalmente está a nível da mente, ele acaba de alguma forma, se esse processo é crônico, se expressando no corpo. Então, existe uma relação dinâmica entre corpo e mente, quer dizer, uma conversa muito rápida, às vezes até foge da nossa própria consciência. Então, o corpo capta aquilo que está se passando na mente e ele devolve para a mente. Então, se é um comportamento de estresse, de medo, de ansiedade, isso aí acaba se amplificando. Nesse ciclo vicioso, esse processo acaba se amplificando. Então a ideia é interromper isso, e interromper com o exercício que a atenção plena ela sugere, é observando o estado da sua mente, que foi a primeira semana, e agora observando o seu corpo. Então vai haver uma meditação específica para isso. Então ele chama atenção que a maioria de nós não tem consciência do próprio corpo, a gente não está acostumado a prestar atenção. E então, para trazer a paz e a tranquilidade à nossa vida atribulada, temos que aprender a nos relacionar com o nosso corpo, ou reaprender a nos relacionar com o nosso corpo. E então isso nos trazer de volta aquele equilíbrio que é muito necessário, o equilíbrio mente-corpo, na verdade essa interação mente-corpo. Então a gente pode pensar assim, que o corpo ele é uma antena do que está se passando na nossa mente. Então a gente pode usar essa antena, aproveitar essa antena, e para nos trazer a atenção qual o nosso estado mental naquele momento presente. E aí a forma de se fazer isso é através dessa meditação que ele vai propor, que é a meditação da exploração do corpo. Você vai fazer um escaneamento corporal e vai parando nos locais onde o corpo está te avisando alguma coisa, onde você está sentindo uma tensão, um bloqueio de energia, e vai focar a sua atenção naquela porção. Normalmente, com esse processo de observação, como se você estivesse fora do corpo e observando o que se passa, tanto na sua mente quanto no seu corpo, essa atenção direcionada geralmente faz uma dissipação desses estressores, dessas dores, dessas preocupações. Então, o simples fato de estar atento a elas ajuda a dissipá-las. Esse é o grande segredo, e depois ele vai repetir aí
em outras lições que vem depois ao longo dessas práticas aí. Uma outra coisa importante que ele vai discutir, e isso também vai se repetir em outros capítulos, é um tópico bastante importante, que é a comparação do nosso modo atuante e o nosso modo existente de vida. Aí eu vou pedir para vocês, porque a gente começou do capítulo, na verdade a gente começou do capítulo 5, o estudo desse livro, dessa técnica de atenção plena, mas eu pediria para vocês, durante essa semana, se puderem, voltarem ao capítulo 2, lendo entre as páginas 38 e 44, sobre o modo atuante e o modo existente. A meditação da atenção plena, ela tenta nos manter mais no modo existente. É claro que o modo atuante, que é o nosso modo de vida diária, de solução de problemas, de preocupações, de pensamentos, raciocínios lógicos e tudo isso, ele é muito importante. Mas a gente não pode viver só no modo atuante. A gente precisa também um pouco do modo existente, do ser. Simplesmente é um método, um modo observativo e, na verdade, relaxante. É como se fosse um carregador das energias que são levadas pelo modo atuante. Então, vocês dão uma olhada e ele vai listar 7 pontos importantes de comparação entre os modos atuante e existente. Por exemplo, no ponto 1, ele fala da relação entre o piloto automático e a escolha consciente, que foi essa primeira semana, essa lição da primeira semana. A relação entre analisar sempre com a mente, estressando normalmente a mente, e sentir. Então, se você tem alguma coisa te preocupando, o que sugere nessa meditação da atenção plena é observar, sentir o que está acontecendo. É uma tristeza? Qual a origem dessa tristeza? Então, analisar versus sentir. No tópico 3, lutar versus aceitar. A aceitação da realidade é uma coisa bastante importante. Não é uma resignação, mas a aceitação da realidade como ela é. Então a gente deve observar nas diferentes situações que surgem para a gente, normalmente são lições que surgem para a gente durante a vida, a gente aceitar aquilo e continuar a viver mesmo com esse problema, mas não amplificando o problema, né? Outro ponto são os pensamentos reais versus os eventos mentais. Normalmente a gente confunde pensamentos com a realidade. Normalmente os pensamentos, na verdade, eles são eventos mentais, mas eles não são, primeiro que eles não são quem nós somos, então eles não são a realidade. Normalmente a gente constrói uma realidade no nosso cérebro, na nossa mente, através dos nossos pensamentos, que normalmente não condiz com a realidade. Então, a gente tem que atentar para essas duas polaridades aí. Depois, evitar versus aproximar-se. Normalmente, os problemas, a gente quer evitar os problemas, se ver livre dos problemas, mas normalmente a gente precisa entender, se aproximar do problema, entender a origem e uma possível solução. No item 6, o tempo mental versus o momento presente. A gente já falou isso, né, vem falando bastante. A atenção plena é viver o momento presente, não ficar nem tanto no passado e nem tanto no futuro, porque a realidade mesmo está acontecendo nesse momento. E por fim, as atividades exaustivas versus as tarefas revigorantes. Então, o modo atuante, no modo atuante, geralmente a gente está com tarefas exaustivas, que muitas vezes, é claro, são necessárias, mas a gente precisa tentar para desenvolver tarefas ou mesclar entre essas atividades exaustivas as tarefas revigorantes. Então, aí, se vocês puderem, vocês dão uma lida aqui, isso é bastante interessante, e eventualmente a gente vai voltar nessa discussão. Depois, aí já como proposta para o trabalho da semana, então, além da meditação do corpo e ou a meditação da exploração do corpo, que é a faixa 2
dos nossos áudios, que eu vou encaminhar para vocês. Ele também sugere uma caminhada em atenção plena. Então, acho que uma das coisas que está permitida nesse tempo de isolamento é uma caminhada sozinha pelo teu bairro, por algum lugar aberto, até algum parque, mas uma caminhada em atenção plena, observando os pássaros, observando o clima, o vento, tudo que se passa ao volta. Então, uma caminhada em atenção plena, que é uma atividade extremamente revigorante. E outra vez ele vai sugerir um liberador de hábitos, como havia a sugestão na semana anterior. Então, nessa semana, a proposta é que vocês façam a prática da exploração do corpo, que seria a faixa 2, pelo menos uma vez por dia. Realize uma atividade rotineira atentamente. Aqui a proposta é uma caminhada, ou até uma corrida, para quem for mais acostumado. E escolha, na verdade ele fala para escolher uma atividade diferente da última semana e um libertador de hábitos. Mas o mais importante aqui é o escaneamento corporal, que essa é uma das meditações mais importantes aqui da atenção plena. Então, boa prática, e qualquer dúvida ou alguma coisa você pode se comunicar comigo. Obrigado pela atenção e estejam bem.